Olá, meus amigos, eu sou Antônio Martins de Farias, sou de Santa Cruz de Capibaribe. Hoje são 26 de 6 de 2026. Antes de tudo, eu sou um analista institucional, com visão democrática. O meu compromisso pessoal é com a democracia. Hoje eu falarei de um título. No decorrer do vídeo vocês vão entender por quê. Getúlio Vargas, Celso Furtado e o Brasil atual. O que mudou em 90 anos? Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Eu quero começar com uma pergunta. O Brasil de hoje ainda possui um projeto nacional de desenvolvimento ou nós estamos apenas administrando problemas do presente, do dia a dia? O Brasil está no caminho certo? Você concorda? Independente de direita, esquerda, o meu objetivo aqui não é defender governos ou atacar o governo ou a oposição. O que eu quero é mostrar caminhos alternativos para que nós possamos compreender a evolução histórica do nosso país. Porque sem a história, nós não temos um rumo. A história é que nos dá a direção. A história nos aponta para o futuro. A história nos diz o caminho, se nós estamos certos ou errados. Portanto, é fundamental que a gente imaginar o Brasil, vamos imaginar o Brasil do 1920 ainda, do século XX, até atual. De 1920, 1919, 1920 a 1929, o Brasil viveu o que hoje, grosso modo, podemos dizer, uma certa polarização entre Rio, São Paulo e Minas. Foi o que nós chamamos, ficou conhecido como a política do café com leite. Um governo de São Paulo, que era do café, produzia café, e Minas Gerais, um governo de Minas que produzia leite. Mas a corrupção, a falta de honestidade, começou a destruir a célula social. Tivemos vários movimentos tenentistas, enfim, em 1922, e causou, concluiu isso com a Revolução de 30. Quando Getúlio Vargas, a sociedade cansada dessa política corrupta entre São Paulo e Minas, dá também um golpe de Estado com Getúlio Vargas e assume aí um novo programa, um novo sistema, como foi assim o período da industrialização, a criação da Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional e a formação da estrutura, da infraestrutura do país, como estradas de ferro, rodovias, enfim. Tudo isso foi com a legislação trabalhista de 43, tudo isso traz um Brasil, que é onde o governo entendia que ele administrava e as empresas e os trabalhadores a ele obedeciam. É a nossa estrutura da CLT. A CLT, o que é a CLT? Consolidação das leis trabalhistas. Um governo, Getúlio Vargas disse assim, as pessoas me obedecem, o empregador e o trabalhador me obedecem. Portanto, eu vou fazer uma lei que eu esteja no comando. E, de fato, é a CLT. Havia uma crença no Brasil que ele precisava de ser construído. É diferente do Brasil de hoje, que os políticos não pensam mais nessa possibilidade. O Brasil pensado pelos intelectuais daquela época, por exemplo, como Gilberto Freire, Jorge Amado, João Cabral de Melo Neto, Celso Furtado, era mostrar, esses intelectuais, eles queriam mostrar que eles não construíram fábricas, mas ajudaram a construir uma ideia de Brasil. Mas você é Celso Furtado, Paulo Freire, Gilberto Freire, são condenados pela direita. Aquela direita é burra, desculpe a expressão. Porque Celso Furtado não construiu fábrica, mas ajudou a pensar o Brasil. Gilberto Freire contou a história do Brasil, a sociologia do Brasil.
trouxe as grandes demonstrações das relações entre a senzala e a Casa Grande. Né? Então, a importância da cultura junto com a evolução. É de fundamental importância, né, que fazia o seguinte: os políticos perguntavam como desenvolver o país. E os intelectuais, como eu acabei de citar, perguntavam que país estamos desenvolvendo. Porque pensar um país só de desenvolvimento econômico não leva a lugar nenhum. Porque só pensar em economia, mas não podemos esquecer o povo, esquecer a educação, esquecer a saúde, esquecer a segurança pública, esquecer, né, como nós estamos vivendo, um país esquecido, um país sem governo. Porque o Estado, no Brasil, da Câmara de Vereador ao Presidência da República, não pensa hoje no Brasil. Não tem um político que nós possamos dizer, cara, esse está pensando o país, está pensando no projeto. Eles só estão pensando neles. Na manutenção daquele núcleo familiar, daquele núcleo empresarial que o Brasil vive. Né? O auge do desenvolvimento, gente, do Brasil foi na época de Juscelino, por exemplo, mas Juscelino construiu Brasília, Juscelino criou o plano de metas, o milagre econômico, as grandes obras, né? O Brasil cresceu com poucas nações no século XX. Foi um dos países que mais cresceu no século XX no mundo, foi o Brasil. Claro, com viés errado, sim, porque se endividou. Né? Foi através do endividamento. Ele tomava dinheiro emprestado criou inflação, criou dívida, criou dependência de financiamento. Até hoje nós estamos atrelados a ele. Tudo no Brasil depende de financiamento. Foi um erro? Foi, mas nós precisamos reconhecer esse erro e trazer para o dia atual uma solução. Refletirmos sobre essa solução. Né? Mesmo no período militar, os governos militares mantiveram o projeto desenvolvimentista de Getúlio, com muitos ideais ainda, muitos segmentos, até hoje ainda predomina na nossa... A própria direita pensa como Getúlio pensava. Um Brasil, um Estado forte. Né, o golpe de Estado, né, a ruptura democrática, é um sinal ainda claro de que o Estado precisa de ser domínio, ter o domínio absoluto. Como falei, a CLT. O que é a CLT? A CLT é um projeto de lei onde o Estado cobra do empregador e do empregado. Quem manda no direito brasileiro é o Estado. Né? Com a redemocratização, os herdeiros do projeto nacional, como José Sarney, Leonel Brizola, Franco Montoro, Marco Maciel, eles pertenciam a correntes diferentes, mas quase todos foram formados, né, dentro desse ambiente intelectual do desenvolvimentismo. A criação da Petrobras, o isolamento do Brasil. O Brasil é um país autossuficiente, não precisa de relações diplomáticas. Foi um erro, mas tudo bem, isso aconteceu. Né? Agora, aqui nós estamos num ponto mais delicado, né? Porque eu não vou personalizar, né, para não criar aquela questão de dizer, você está a favor de A ou B. Não. Né? Ontem, na década de Getúlio, era a industrialização, a siderurgia, o petróleo, a energia, a integração territorial. Né? E hoje? Hoje nós temos a inteligência artificial, a produtividade, a educação, a inovação, a transição energética e o equilíbrio fiscal. Nossa meta hoje. Né? Os desafios, gente, mudaram, mas a necessidade de pensar o futuro continua a mesma. Nós não podemos ter o mesmo pensamento de Getúlio, de 1930, porque as ciências mudaram. A inteligência artificial, que nasceu na década de 50, e hoje é um resultado concreto, uma situação concreta, que mudará
a cara, vamos dizer assim, a fisionomia da economia brasileira, principalmente, especificamente no mercado de trabalho. Agora, o que nós ganhamos e o que nós perdemos? Nós ganhamos com a redemocratização, a democracia, a estabilidade monetária com o Plano Real, a responsabilidade fiscal com a lei complementar, a lei de responsabilidade fiscal, lei 101 de 2000, integração global, né? O Brasil viveu um período, logo após a Revolução, isolado do mundo, porque a nossa moeda não tinha condições de dialogar com o mundo, né? É a partir do Plano Real, como vamos dizer assim, a reorganização da moeda, que o Brasil se insere novamente no mercado global. Que até hoje, graças a Deus, nós estamos muito bem, né? Mas nós perdemos, né? Nós perdemos demais, né? Com a redemocratização, nós perdemos a visão de longo prazo. O Brasil não tem mais. Isso prejudica demais o nosso país. Porque na década de 80, eu me lembro, eu lia uma revista, que um grande empresário americano mandou na década de 80, já estava pesquisando qual seria a era de 2000. O Brasil não sabe o que vai acontecer amanhã. O Brasil não tem planejamento. O governo não planeja mais. Vamos lá, tem lá a LDO, a PPA, que tem valor de 2 anos, mas uma ponta onde a lei prevê o orçamento, faz uma previsão, que é o PPA, né? Plano anual, vem a LDO, que determina onde vai ser gasto, e o orçamento, né? A lei de orçamento define como gastar, quando gastar. Mas o Brasil não sabe o que vai fazer no ano 2090. O Brasil não sabe. Em 2060, por exemplo, quando 65% do povo brasileiro em 2050 estará aposentada, como é que o governo vai sustentar essa população? Cadê o planejamento de inserir essa sociedade numa educação, num plano de previdência social, para quando chegar em 2060 não ter que pagar bilhões de reais de despesa com a Previdência Social, com LOA, com benefício de prestação continuada? Porque se você não insere esse trabalhador, 35 milhões ou 65 milhões de trabalhadores na Previdência Social, eles vão viver de quê na velhice? O problema social. O Brasil não tem mais essa previsão. O Brasil fez uma reforma no governo Lula, depois no governo no governo Michel Temer, fez uma reforma na Previdência Social, mas não resolveu o problema da Previdência, que é chamar o povo brasileiro para participar. Ele fez uma reforma para a Caixa, para amenizar a despesa, mas ele não trouxe, tem 65 milhões de brasileiros fora da Previdência Social. Onde é que o Brasil vai viver de subsídio? O governo gastou 612 bilhões de reais esse ano com subsídio. Só o governo federal, tá? Não estou contando os governos estaduais e municipais. Desse subsídio, talvez 95% não seja necessário. São subsídios que não tem mais, que mantém o arcaico, a economia arcaica. Que subsídio ele tem uma vantagem extraordinária. Ele ajuda, ele é um indutor para que a iniciativa, o governo vem com subsídio, induz ao setor privado a investir em determinadas regiões, em determinados mercados, para melhorar, para ampliar as ofertas. Mas o subsídio no Brasil ele se torna permanente, como é a Zona Franca de Manaus. Que resultado tem a Zona Franca de Manaus? Zero. Não tem um produto industrial brasileiro. Não tem um carro. Nós desde 1950, quando a indústria automobilística entrou no Brasil, eu já falei isso aqui muitas vezes, não tem um carro nacional. É só montadora. E o governo destina 14, 15 bilhões por ano de incentivos fiscais para o sistema automobilismo. Claro que o meu
que o meu tema não é esse, tá, gente? A Sudene, o que a Sudene teve benefício? A Sudene teve. A Sudene foi criada por Celso Furtado, né? Claro que foi um dos idealizadores, um dos indutores da construção da Sudene, da Constituição da Sudene, trouxe desenvolvimento para a região, trouxe. Mas quem era rico ficou mais rico. Porque o pobre não se beneficiou, o pobre nordestino não se beneficiou dos incentivos fiscais da Sudene. Então, isso é o que? Falta de planejamento. O Brasil não tem planejamento. Nós não temos visão de longo prazo. Nós não temos um debate nacional. Né? Quais os projetos de futuro, gente? Nós temos uma transnordestina de 1877 e até hoje ela não foi concluída. Acho que só no estado de Pernambuco tem 400 quilômetros para fazer estrada de ferro. Vocês acham que vão fazer? Claro que não. Daqui a 100 anos, se foi em 1877, a transnordestina não foi concluída, você imagina se no governo de Raquel Lira ou sei lá quem de João Campos vão resolver o problema? Não vão. Eu estou aqui desde 2015, a BR-104 não terminou. Eu estou aqui desde 2015 e a BR-160, que faz a ligação Pão de Açúcar, a ligação 104 com Santa Cruz de Caparibe, não terminou. Ainda tem obras, ela, claro, foi alargada e tal, mas ainda não está concluída. Falta sinalização, falta uma série de coisas. E eu não conheço o final dela todo. Tomara que ela esteja concluída, eu esteja mentindo. Mas aqui num trecho perto de Santa Cruz, ela não está concluída ainda. Então, se não com 12 quilômetros de rodovia, como é se eles não conseguem terminar em 11 anos uma rodovia de 12 quilômetros, 9 a 10 quilômetros, vão resolver uma estrada de ferro de 400 quilômetros? Claro que não vão. Falta de debate sobre os projetos do futuro. Hoje, só para lembrar, a falta de futuro, aonde é o palco de eventos de Caruaru, que é a maior festa, disputa, a festa junina, que não tem nada de junina, né? É onde passava uma antiga estrada de ferro. Hoje em dia botaram meio paralelepípedo em cima de um trilho. É uma ofensa à dignidade do povo brasileiro. Porque você não pode interromper uma estrada de ferro, é interromper o desenvolvimento. Com a Constituição de 1988, nós sabíamos, quando elaborávamos, eu falo nós, porque eu participei da elaboração da Constituição de 1988. Porque eu, como estudante em Brasília, participei de quantidade enorme de seminários, simpósios, discutindo soluções para o Brasil depois da Revolução de 64. Nós sabíamos que haveria um custo social, porque é uma Constituição cidadã, uma Constituição que traz amparo. É só você ver o artigo 6º, né, da Constituição, lá os direitos sociais. Ver o artigo 3º, a norma programática, diminuir, erradicar a pobreza e as desigualdades regionais. Então, o artigo 3º da Constituição é um artigo permanente, é uma norma programática do vereador, como eu falo, do vereador ao presidente da República. Eles têm que pensar nisso, que é melhorar o país. Isso não existe, porque não se planeja. Não tem como pensar o país do futuro. Né? E já em encerramento, gente, eu quero aqui o seguinte, uma reflexão, talvez a pergunta mais importante, né, para que o Brasil não seja quem governou melhor no passado, ou quem governou melhor, ou quem governa melhor no presente, tá? Eu não estou aqui dizendo que foi Getúlio, foi Lula, foi Fernando Henrique, não quero isso. Eu acho que a gente tem que dizer assim, não adianta aqui a nós, foi melhor, foi aqui. Não. A pergunta é outra. Somos capazes de pensar o país nos próximos 30 anos? Essa é grande, né? Vargas, Celso Furtado, Gilberto Freire, tantos outros tinham propostas de respostas diferentes, mas todos olhavam para o futuro. Talvez esse seja o grande desafio da nossa geração.
que temos tempo ainda. Nossas convenções começam daqui dia 5, tá, acho que vai de 5 de julho a 20 de julho a 5 de agosto. Escolher candidatos que realmente pensem por o futuro. Tem uma frase aqui que eu disse aqui: nós não sabemos exatamente o que queremos, mas sabemos o que não queremos. Isso é uma frase, foi do movimento, acho que dos anos 60, 70, mas de fato é isso. Nós sabemos o que não queremos. O que é que nós não queremos? Né? Nós não queremos ditadura, governos autoritários, né? Corrupção, falta de emprego. O que nós queremos? Saúde, educação e o bem-estar do povo. Agora, o país só tem futuro se investir em educação. Nesses 30 anos, dá para formar uma geração de professores. Tá? Porque em 2040, gente, hoje nós estamos em 2026, né? 2040 não teremos professores. Que nem as universidades privadas, nem as universidades públicas estão formando mestres. Porque a profissão de professor se desmoralizou. Não que o professor não mereça respeito, merece. Todo professor merece o nosso respeito. Mas é que a sociedade não valorizou. E sem professor não tem futuro. Em 2040, não sei se estarei vivo, eu acredito que não teremos professores por falta. E o que será dessa geração? 2040 é ali, é amanhã. São 14 anos. 14 anos é uma criança que está nascendo hoje, quando ela precisar da escola, ela não tem professor. Isso é falta de planejamento. Gente, em Brasília, devia ter um Ministério de Planejamento. A função dele era planejar. Ah, tem? Não, não tem. Ele existe, mas não planeja. Ele só tem um nome. Talvez mudasse o nome lá, como sugere o livro de 1984, de George Orwell, quando o Ministério da Guerra era chamado Ministério da Paz. Talvez mudarmos o nome, né? O Brasil vive hoje um não planejamento. Então, ao invés de botar Simone Tebet, que agora não é mais, que já é candidata a Senado de São Paulo, você vê o oportunismo, né? As pessoas são do Mato Grosso do Sul, o outro é do Acre, vai ser candidato a senador em São Paulo. Não quero entrar em detalhe político, mas nosso país está muito desajustado. Não estou aqui culpando ninguém. Vocês perceberam que eu não quero... Porque o mal do Brasil, né? A polarização entre a política café com leite, governo de São Paulo, governo de Minas, governo de São Paulo, governo de Minas, levou à Revolução de 64, de 30 e de 64. E essa polarização que nós estamos vivendo, não sabemos, para o bem não vai. Essa polarização ela só atrasou o nosso país. Desde 2017, que a gente vive uma polarização, até vamos chamar de 2002, né? Vamos falar de 2000, o século 21, nós já perdemos esses 26 anos. 26 anos do século 21 que o Brasil não aproveitou para nada. Nós vivemos em conflitos. Uma disputa política sem ideologia, sem projeto, sem planejamento. O país está estagnado. Há quantos anos, como o Brasil, do 1920 a 1980, foi o país que mais cresceu no mundo, a economia. Por que o Brasil não cresce hoje? Porque até abril, o Brasil pagou de juros 1 trilhão e 95 bilhões. Gente, pagar juros 1 trilhão e 95 bilhões é um absurdo. Mas esse é o país que não tem programa, país que não tem planejamento.
Bom, meus amigos, minhas amigas, hoje, sexta-feira, 26 de junho, já estou com saudade, que não participei de nenhuma festa junina, mas o clima, né, a emoção de viver o mês de junho é muito feliz, principalmente aqui no Nordeste. Pena que acabou a cultura no Nordeste, porque eu não vou dizer, o maior São João do mundo é Campina Grande e Caruaru. Não, não tem São João. A tradição da fogueira, a tradição do casamento na fogueira, do compadre e da comadre, isso é que era rico. Isso acabou. Tá? Não venha